aí, meu povo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô gravando vídeo aqui em pé, porque eu sou muito imperativa. A cadeira tá ali e eu não consigo ficar na cadeira sentada. Então, a maioria dos vídeos que eu faço dentro de casa, vocês vão me ver aqui, ó, nessa posição aqui, porque eu não consigo ficar ali, não consigo ficar em outra parte da casa. Mas vamos focar aqui no principal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre todos os trabalhos que eu já tive aqui nessa ilha. Todos. No total, acredito que foram 7. 7 contando com alguns aí que foram só de um dia, né? Porque teve alguns que foram só de um dia. Não sei se eu conto eles, mas eu vou falar pra vocês, né? Pra vocês terem uma noção do que é trocar tanto de trabalho. Porque assim, vai acontecer. Assim como eu conheço pessoas que estão no trabalho desde quando elas chegaram no mesmo trabalho. Eu sou uma pessoa em constante movimento. Se eu não estiver movimentando alguma coisa na minha vida, não tá indo bem. Eu gosto de mudanças e se eu não tô feliz em um local, eu vou procurar melhores em outro local, até que eu me adequo a essas mudanças e aí, às vezes a minha vida fica confortável, mas se ficar confortável demais, eu vou querer mudar de novo. Vamos lá começar. Provavelmente fica um pouco longo, porque eu vou contar todas as histórias. Isso vai ser bom pra você que talvez tá chegando ou tá planejando e não sabe em que área você vai trabalhar quando chegar aqui. Eu vou logo dizendo pra você, não é te desanimando. Você dificilmente vai trabalhar na sua área de atuação, na mesma que você trabalha no Brasil, a não ser que essas áreas sejam áreas que são muito demandadas aqui. Como, por exemplo, a área da saúde. As pessoas que trabalham aí com enfermagem, elas podem migrar para a área de cuidador de idosos. Salvo essas exceções, a pessoal da área de TI também, que já tem um inglês bom, consegue migrar porque é uma área muito procurada. Mas, se você é advogado, não vai ter como você atuar aqui, pelo menos não trabalhando aqui. Talvez home office, não sei, trabalhar para alguma empresa do Brasil, porque as leis são diferentes. Eu, por exemplo, o meu ramo de atuação é aviação. Eu consegui trabalhar no ambiente aeroportuário, porém não era minha área. Eu trabalhava num restaurante lá dentro e eu já vou contar aqui toda a história para vocês. Então vai ser um pouquinho das minhas experiências e um pouquinho de história para vocês entenderem como que é o mercado de trabalho aqui para quem chega. Primeiro vamos começar lá pelo hostel. Eu tinha uma semana de hostel e quando a gente chega aqui, a nossa prioridade é procurar o quê, gente? Não é trabalho, porque trabalho tem muito. A nossa preocupação é achar um local para ficar, porque aqui vive uma crise imobiliária desde sempre, que só piorou depois da pandemia, então a prioridade era a casa. No dia que eu achei a casa, eu encontrei trabalho. Encontrei a casa, acho que no 5º dia de Irlanda. Nesses mesmos 5 dias, eu consegui também o trabalho. Depois que eu achei a casa, comecei a buscar no grupo de Facebook, e daí tinha uma pessoa anunciando uma vaga para fazer cleaner, que é área de limpeza. Aqui é o que mais tem para estudante que chega, principalmente para nós que não chegamos sem inglês. Então é a área de limpeza. E daí ela estava procurando alguém que fosse 3 vezes por semana. Era um formato de escritório, mas só que era de jogos. É como se fosse uma lotérica, vamos dizer assim, no Brasil. Casa de jogos, pronto. E o trabalho até que era tranquilo. O problema é que era muito longe. Eu pegava 2 ônibus, gastava cerca de 1 hora. Pro Brasil, isso pra gente é comum, assim como eu achei que era comum quando eu cheguei aqui. Só que no dia a dia, a rotina de escola e você ir pra muito longe, você vê que não é algo que é tão bom assim. Então, mas foi o que eu encontrei. Eu fiquei lá por volta de 2 ou 3 semanas. E nesse trabalho, o que aconteceu? Por que eu saí de lá? Eu tava numa semana de TPM. Nesses mesmos dias, ela tinha me colocado num outro escritório. Eu dormi pouco. Então eu tinha chegado 2 horas da manhã, não tinha mais ônibus e tava tendo um storm. Tava tendo tempestade, ia ter tempestade lá pra região que eu tinha que ir. E como eu pegava o último ônibus, eu falei, gente, se eu perco esse ônibus lá no fim do mundo, com uma tempestade, acabar a energia, eu sou medrosa, eu tenho medo até da minha própria sombra, né? Eu pensei, se um fantasma, eu tenho medo de fantasma. Eu desisti desse trabalho. E até porque tava me dando poucas horas, então eu ia ter que abrir mão de alguma forma, porque tava me dando 9 horas na semana e 9 horas na semana não paga nada. Daí eu parti pra minha segunda busca. Na época que eu cheguei, tinha aquela área de job do Facebook. Eu não tinha visto ninguém dar dicas sobre. Comecei a procurar e mandar currículo.
Gente, eu recebi muito convite de entrevista por lá. E uma pena que depois de umas 2 semanas, o Facebook tirou essa aba de job. Eu não sei se no Brasil ainda tem essa aba de empregos. Não sei como que funciona lá, mas aqui funcionou muito pra mim. Eu achava as empresas, o currículo, o próprio Facebook já gerava o currículo e encaminhava. Puxava, inclusive, até os trabalhos que eu tinha colocado. Por exemplo, saí de um trabalho em 2000 e tantos, e aí ele pegava e salvava essas informações e gerava um currículo já para o empregador. Eu não tinha que criar o currículo. Daí a primeira entrevista foi numa casa de cuidador de idosos. Eu esqueci o nome agora. É tipo um asilo. Lá era para fazer limpeza. Essa entrevista me assustou muito, porque normalmente aqui brasileiro indica brasileiro, outras nacionalidades indicam outras nacionalidades, é mais por indicação. E nessa, eu não tinha indicação de ninguém. Eu me inscrevi e falei, eu vou conseguir, eu quero treinar meu inglês, eu quero ver se eu consigo encontrar algo que não tenha brasileiros, né? Que não tenha ninguém lá para falar português. E aí foi assim, eu cheguei lá na entrevista, tinham 2 entrevistadores. Um só anotava, o outro só me fazia perguntas e mais perguntas, e muita coisa eu entendi, outras coisas eu entendi, não consegui responder. Aí eu fui para casa sem respostas. E no dia seguinte eu tinha outra entrevista no aeroporto e eu queria muito essa do aeroporto. Eu fui também por essa aba. E daí eu consegui o trabalho. A única pergunta que ele fez, que ele viu lá no meu currículo, que eu tinha trabalhado no aeroporto de Guarulhos, no Brasil. E daí ele falou, era muito busy? Tipo, como que eu posso dizer? Tinha muito trabalho? Aí eu, sim, essa foi a minha entrevista, gente, acabou. Aí ele me deu um formulário, eu preenchi o formulário, só que acontece que no aeroporto, quando você entra lá, você precisa ter antecedentes criminais. Isso para qualquer aeroporto, eu acredito que do mundo. E aqui também, né, não é diferente, tá no mundo, então vou ter que tirar esses antecedentes criminais. Então eu tinha que tirar antecedentes criminais do Brasil, que dá pra tirar pela internet, tudo bem. Eu tinha que ter um reconhecimento ali de cartório, pagar um tradutor para poder fazer isso. Eles só aceitavam dessa forma, então era um processo mais demorado. Aí eu peguei lá a lista de documentos, eu tive que fazer 7 cursos, eu acho, ter todos os certificados acima de 75%, isso desde o Brasil. Quando você vai fazer cursos para o aeroporto, eles têm que ser acima de 70% a 80%. 70%. Aqui eu lembro que tinha provas que era 75%, tinha outras que eu tinha que ter 80%, e tinha umas que eu não podia errar nada. Era mais ou menos isso. Mas enfim, virei madrugadas fazendo esses cursos. Enquanto isso, a casa de asilo tinha me ligado e falou que eu não tinha passado. Aí depois, uns 2 dias depois, eles me ligaram e falou, você quer o trabalho? Porque antes eles tinham dado preferência para outros candidatos, aí depois eles queriam que eu fosse trabalhar para eles. Aí eu falei não, que eu já tinha outro trabalho. Só que eu pensei que no aeroporto ia ser muito mais rápido, então eu dei preferência por lá, porque eu gosto de aeroporto. E daí eu fui, e nessa que eu fui pro aeroporto, demorou muito. Eu consegui a carta, aqui, só explicando, tem um documento aqui que é o PPS, que é um documento muito, mas muito importante. Primeiro o seu visto, depois o PPS, são 2 documentos essenciais. Isso, se eu poderia até dizer que o PPS é mais importante. Sem ele você não recebe seu salário completo. Muitos trabalhos não te dão oportunidade. O aeroporto, no ato da contratação, eles me deram a carta de trabalho e eu pude aplicar o meu PPS. Só que eu consegui adiantar meu PPS, mas eu não consegui receber salário, porque tinha que esperar o crachá do aeroporto sair. E o crachá tinha que ter esse guarda-vete. Em meados ali de janeiro, eu comecei a trabalhar num restaurante da rede. Então eu considero que esse foi, assim, meu primeiro trabalho oficial, porque o anterior que eu citei, que eu deixei, que era 9 horas por semana, era cash in hand, que são você trabalha e recebe dinheiro na mão. Eu fiquei lá, eu trabalhei umas 8 horas, 7 horas cada dia, foram 14 horas na semana. E daí eles demoraram de me responder. Eu não voltei mais para esse restaurante da rede. Eles falaram que eu tinha que esperar meu crachá sair, pediram mais documentos. Detalhe, esse do restaurante eu encontrei como KP, que a gente chama aqui, que é o Kitchen Porter. No geral é lavar louça, mas não é só isso. Se o chefe, o head chef da cozinha falar, olha, eu preciso que você limpe o fogão, eu preciso que você corte alguns vegetais.
você faz tudo na cozinha, você pode fazer tudo, é meio que um bombril, 1001 utilidades. E daí eu fui contratada pra Kipi e fiquei aí nesse stand-by aí durante esse período e eu fui e encontrei outro trabalho na área de cleaner de novo. Esse outro trabalho eu consegui pelo Facebook normal. A aba Job não existia mais e daí alguém tava anunciando que uma empresa justamente ali perto da minha casa que eu morava antes tava precisando de cleaner. Então eu mandei o currículo. No mesmo dia ou no dia seguinte, a mulher já me ligou para eu fazer uma entrevista, se eu tinha disponibilidade, e era para começar imediato. Então eu fui, eu fiz a entrevista. Era uma brasileira ainda que trabalhava lá nessa época, ela que fazia a seleção e ela que dava os cursos. Só que o formulário era todo em inglês, o curso era todo em inglês. Ela só me falou que ela não poderia estar passando as coisas em português, mas se no final tivesse alguma dúvida, eu poderia perguntar para ela. Enfim, ela me ajudou muito. E eu consegui, mas eu consegui ali pegar o conteúdo, fazer a prova, tal, passei. E daí, isso foi, eu mandei currículo, acredito que foi numa quarta, na quinta eu fui fazer entrevista, na sexta já fui fazer treinamento e na segunda eu iniciei o trabalho. Foi muito rápido, eu fiquei muito feliz, era um trabalho segunda a sexta, gente. Esse trabalho é um trabalho que eu tô nele até hoje. E daí ficou assim, fiquei trabalhando ali de segunda a sexta. E assim que eu comecei, o outro trabalho falou, pode começar, vai ser final de semana. E o medo, e qual escolher? Eu não sabia. Aí eu falei, vou, porque eu quero muito aeroporto, mas eu não sei, né? Porque tá muito enrolado, eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalhar, preciso de dinheiro, eu preciso, né? Aí fiquei nesse dilema, aeroporto, meu sonho, aqui tem o dinheiro rápido, perto de casa. Fiquei nesse comparativo, mas eu falei, bom, eles me deram a escala final de semana, vou no final de semana trabalhar. E daí eu fui, o final de semana era 10 horas cada dia de trabalho. Pra quem não tá acostumado, eu trabalhava andando bastante no Brasil. Só que quando você caminha é diferente, quando você fica em pé um tempo, assim, no mesmo local, numa postura ruim, isso te cansa muito. Eu tinha cãibras à noite e, enfim, eram 10 horas cada dia de trabalho e mais o da semana. Então, quando eu chegava domingo, eu tava quebrada. Eu começava segunda-feira já muito cansada para ir pra escola. Quando eu começava a descansar, era dia de já voltar ao final de semana. Eu lembro que eu fiquei, acredito que 3 semanas, ou foram 2, 3 semanas assim. E daí eu falei, não dá. Aí eu fui desistir desse meu trabalho no aeroporto, continuei no de cleaner. Daí a minha amiga em casa falou assim, justo nessa semana que eu saí, ela falou, olha, onde eu trabalho vai precisar de uma pessoa temporária. Você não quer ir pra lá? E é de manhã, era das 7 às 11. Gente, eu fui. Isso foi na sexta. Quando foi na segunda, já tava lá trabalhando. Era um pub muito famoso ali na região do Temple Bar. E eu diria que não foi meu pior trabalho, mas também não era leve, né? E aí eu fiquei lá, era pra ficar 3 meses, enquanto uma das meninas que eram brasileiras também ia passar umas férias no Brasil. Então eu fiquei lá e fiquei no da noite, porque eu falei, bom, esse aqui é temporário. Esse da noite aqui é o meu fixo, é o meu porto seguro. Chegou uma hora que eu já tava muito acomodada, eu falei, vou procurar algo que eu fale inglês. Daí entra o meu... Em qual conta, gente? O meu quarto trabalho? Esse já seria o meu quarto. Eu saí desse e fui ser housekeeping. Housekeeping é como se fosse, como não? É camareira. Tinha que trocar lá uns edredons super pesados e... Só sei que eu tinha que concluir o quarto, gente, em 30 minutos. Eu nunca fiz esse negócio. Só sei que eu fiquei muito desesperada, porque era uma forma de limpeza totalmente diferente da que eu tava acostumada nesses outros trabalhos de cleaner que eu já tinha feito. Por exemplo, da noite tem um paninho de cada cor para cada área. Tem, sei lá, produtos específicos para vidro, produtos específicos para privada. E no hotel, nesse hotel em específico, era tudo muito diferente. Não tinha produto para vidro, você passava o pano lá com água. Então ia ser muito mais difícil para poder tirar, não tinha produtos assim muito bons, igual eu estava acostumada nos outros trabalhos. E daí eu fui, fiz o treinamento, acabei aceitando, falei ok. Só que no meu primeiro dia oficial de trabalho, não tinha ninguém para orientar. Eu e um outro menino lá que era nosso primeiro dia, assim, sozinhos. E a gente ia em cada andar, procurava coisa.
eu não gostei da desorganização. Se tem coisas que eu não consigo aprender e passar estresse, é com desorganização. Então, eu acredito que o mínimo que o trabalho tem que ter é organização, sabe? E daí foi meu primeiro e último dia que eu pisei lá. Assim, oficialmente, como trabalhador. Eu nunca mais fui. Eu não fui nem receber meu dinheiro. Nem receber meu dinheiro, eu voltei lá, gente. Daí, eu continuei com o meu trabalho, meu porto seguro, que tá até hoje. Esse eu não desisti, não abri mão. Por mais que a gente passe aí uns estresses também. Depois que eu saí do hotel, eu falei, agora eu não vou arranjar mais nada que eu realmente não goste. Eu vou arranjar algo que seja de segunda a sexta e alguns sábados que for para poder trabalhar, mas eu não vou abrir mão do meu domingo. Eu nunca me importei por essa questão de final de semana, sabe? Eu me importava o quê? Quando eu trabalhava no aeroporto, eu tenho a minha folga na semana, eu fujo do fluxo de pessoas, eu consigo ir pra praia, que eu não vou pegar trânsito, eu consigo ser diferente. Enquanto as outras pessoas estão trabalhando, eu consigo ir pra praia. Enquanto todo mundo tá indo pra praia, eu tô trabalhando. Eu fujo um pouco desse ciclo. E aqui não tem como eu fugir desse ciclo. Não é uma questão que, eu imploro que o meu final de semana seja minha folga seja no final de semana. Não é isso. É porque aqui tem a escola e eu tenho que seguir o ritmo da escola. Se a escola me dá folga no final de semana, a minha folga tem que bater com o final de semana, senão eu não consigo ir para lugar nenhum, eu não consigo conhecer nada. E foi o que aconteceu nesse período, trabalhando de domingo a domingo, eu só vivi o trabalho e a escola. E às vezes nem isso, porque às vezes você chega na escola, você tá como? Dormindo. Daí tá, eu esperei. Aí nessa, um amigo já tinha falado de um trabalho muito bom, que ele já havia trabalhado num restaurante, distribuidor, não é um restaurante aberto para cliente. Antes disso, eu tinha criado um trauma que eu não queria mais cozinha depois do Kitchen Porter. Não se compara com a minha experiência, tá, gente? Cada um vai ter sua experiência. O Rogério trabalhou como Kitchen Porter e ele começou a achar pesado no início, mas gostou depois. Se eu tivesse continuado lá, meu inglês seria muito melhor do que hoje, porque eu era a única brasileira nesse restaurante. Então, eu tinha que falar o inglês. E essa parte eu fico me perguntando por que eu não aguentei um pouco mais. E eu não queria mais cozinha, mas de tanto ele falar bem desse restaurante, é um distribuidor, não é aberto ao público e tal, então vai pra lá. E aí me passou o contato da chefe lá, inclusive ela saiu esses dias, ela me ajudou muito, assim, ela que me ensinou a fazer as coisas, então eu tenho uma gratidão imensa por ela, assim como as pessoas que trabalham lá, eu acho que cada um ali contribuiu. E daí eu comecei lá, não de imediato, porque não tinha vaga, mas eu falei, é esse, e eu vou esperar um pouco, nem que demore, mas eu não vou ficar trocando de trabalho, porque eu já tô estressada com tudo isso. Daí eu comecei lá para fazer spring roll, e eu tô lá até hoje, e eu gosto mais se eu tivesse que preferir entre o cleaner e fazer spring roll, que é rolinho primavera, tá? Traduzindo aí, que é típico tailandês, acredito que é da Tailândia, né? São os tailandeses que fazem. E então, gente, essa foi a minha história de trabalho aqui na Irlanda, a minha trajetória. Cada um vai ter uma trajetória diferente, mas a maioria começa como cleaner e kitchen porter. São as duas profissões ali que tem muita procura e você consegue trabalho mais rápido e até por conta do inglês. O kitchen porter você consegue desenvolver mais o idioma, porque você tá numa cozinha, você conversa inglês o tempo todo. E no cleaner, você, na maioria das vezes, vai ficar sozinho, então vai ser um pouco mais difícil. Eu, por exemplo, só tenho contato com a minha chefe quando ela precisa de algo e já é algo bem familiarizado ali, a minha rotina. Já na cozinha, depende também da cozinha, lógico, a minha tem, eu diria que 50%, 40% são de brasileiras. É um pouco complicado também desenvolver o inglês lá. Gente, essa foi a minha história de todos os trabalhos que eu tive aqui. Eu tinha falado que eu tive 7, né? Um foi de um dia limpando uma casa mal assombrada de pós-obra. Eu tenho roupas ali até hoje que tá com mancha de tinta, enfim. Mas foi assim que eu cheguei também. E eu fui acatando tudo que eu tinha, inclusive delivery. 8 aí, ó, tá vendo? Vai aparecendo mais. E todas as experiências valeram a pena. Foi muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui dúvidas, quem sabe eu posso
explanar mais algum conteúdo que você ficou com dúvida, mas o objetivo mesmo nesse vídeo era contar como foi a minha história. Muitas pessoas ficam na dúvida, com que você trabalha? Tá aí. Beijo, fica com Deus. Fui, até o próximo vídeo, até amanhã. Fui.